Então vamos lá. O PCA, a análise fatorial, elas fazem parte, né? São temas que fazem parte daquele mesmo conjunto de técnicas que a gente já viu até agora, que seriam as clusterizações, né, por meio do método hierárquico aglomerativo e também do método não hierárquico, né, que a gente viu, K-means, né, e também que viu a revisão, viu que existem vários outros métodos alternativos ao K-means, tá? Em relação aos métodos não hierárquicos, tá? Então a gente tem ali vários outros, né, como o DBScan, que a gente viu um exemplozinho em relação a ele na revisão passada, e tem muitos outros, né? Além daquelas métricas que a gente usa para poder fazer a padronização dos dados, né? Então, também existem várias outras técnicas de padronização dos dados, tá? E a gente viu tudo isso na revisão passada, que tiver interesse, tá lá no canal de resumos. E aí, aqui, vamos começar pela análise fatorial e PCA, tá? E aí a gente vai pro slide 3, beleza? Então a gente começa aqui no slide 3. E aí vamos falar um pouco do contexto, né, da análise fatorial. Tá? E aqui primeiro ele começa falando de como aplicar, né? Ele não define realmente o que é análise fatorial, né? Ele fala primeiro de quais são as aplicações, né, dessa análise fatorial, beleza? Então, primeiro ele coloca aqui os tópicos, vou só escrever aqui algumas coisas, né? Para deixar bonitinho também. Né? Então, quando aplicar? E aí ele coloca um tópico importante separado, né, que é esse bullet point 1, que ele basicamente fala quando as variáveis forem métricas, né? Ou seja, as nossas variáveis não forem categóricas, né? Então, porque é uma técnica que depende da correlação entre as variáveis, né? A gente tem aquele ρ, né, que chama de ρ, que é o índice de correlação, né, entre as variáveis, né? Então, ele depende que a gente tenha ali um número sendo atribuído às nossas variáveis, tá? Então, isso é aplicável quando tem as variáveis métricas, né? No caso do PCA, análise fatorial, beleza? Então, índice de correlação, né? Esse rosinho, ele depende que a técnica depende disso, né? E aí esse bullet point 2, tá? Fala que trata-se do agrupamento das variáveis em fatores, tá? E aí, o que é que isso quer dizer? Isso ficou... Quando eu tava na aula, o Rafael falou alguma coisa aqui. Ele não comentou na aula, mas as variações precisam estar na mesma escala. Nas outras técnicas era aplicada uma padronização caso não tivesse na mesma escala. Exatamente. Tipo, se não tiver na mesma escala, dá pra gente poder fazer uma padronização nos dados, tá? É feita a padronização, sim, tá? No caso da não presença da mesma escala. E aí, quando eu tava lendo a aula lá, quando ele passou, muito obscuro, né? Trata-se do agrupamento das variáveis em fatores. E aí, o que é que isso quer dizer? Né? Variáveis. Transformar isso aqui em fatores. Isso quer dizer que, tipo assim, inicialmente a gente vai ter um conjunto de dados, né? Digamos que seja variável. Vou escrever até de outra coisinha para dizer que faz parte do mesmo tópico. Variável 1, eu vou chamar de variável 2, variável 3, variável 4. Tá? E aí ele tá querendo fazer uma redução, tá? Da quantidade dessas variáveis para colocar em outro número,
né? Ele quer colocar a informação dessas 4 variáveis em outro número, que ele está chamando de fator. Tá? E aí, esse fator, ele vai explicar, né, a variação que essas variáveis representam, né, em um só ou mais números, né? E aí, já esticando um pouco da baladeira lá para o final da aula um pouquinho, né, esses fatores, eles podem estar associados, né, a uma ou mais variáveis, né? Digamos assim, que lá no final a gente decidiu que esses 3 carinhas aqui, eles são explicados por um mesmo fator, né? Então meio que eu transformo essas 3 colunas em somente uma coluna nova, né? Que ele vai ser representado só por um fator. Por um fator. E aí essa outra aqui, ela vai ter a explicabilidade dela, né? Essa representatividade dessa variável explicada por outro fator, né? Então vai ser uma outra coluna, meio que não reduziu a dimensionalidade, né? Não diminuiu a dimensão das variáveis, mas ele vai fazer com que essas outras aqui elas tenham uma redução, né? Então a coluna nova é representada por outro fator. Digamos que fator 2, né? Digamos assim, fator 1, fator 2. Então, o que acontece? Tá, nesse caso aqui, ó, a gente tem a redução, né, no caso da direita, né, de 3 variáveis para 1, e aqui uma variável, um fator, né, fator. Então, no final, eu vou ter um data frame resultante, né, uma tabela resultante de 2 colunas. E por que isso é interessante? Tá? Por que seria interessante a gente fazer essa redução, né? Ou seja, ao invés de usar 4 colunas, por que seria interessante utilizar 4 colunas iniciais ao invés dessas 4 colunas? Essas duas outras, né? A gente vai ver que, na verdade, a gente já viu, né? Quanto mais variáveis a gente tem, por exemplo, os nossos modelos, né, de machine learning, como o clustering né? A clusterização é um modelo de machine learning, né? Só que ela é um modelo não supervisionado, né? Então, quanto mais variáveis, né, você coloca ali para o modelo fazer ali as suas estimativas, né, ou definir grupos, mais pesado, né, mais demorado vai ser e mais recursos ele vai consumir para poder ele executar o algoritmo, né? Digamos que a gente queira fazer uma clusterização, tá? E aí, o nosso algoritmo, né, ao invés de, por exemplo, fazer aquele algoritmo para 4 dimensões, né, por exemplo, o clustering, né, ele faz ali um agrupamento de dimensões. Então, a gente vai ter, sei lá, x1, x2, x3, x4, né? Então, ele vai fazer lá nos eixos cartesianos a questão daqueles cálculos, né? Então, para cada eixo. Já nesse caso aqui, a gente só vai ter um eixo dimensional, um bidimensional, né? A gente só tem um x e y. Então, beleza, minhas observações aqui, eu executo o meu algoritmo, né? E eu já consigo separar bonitinho, né? Em clusters aqui, né? Então, em termos de eficiência computacional, esse cara, né? Essa técnica, né? De reduzir
a quantidade de colunas, né, a quantidade de variáveis é bem interessante, tá, em termos de eficiência computacional, né? E por que essa técnica existe e por que ela é aplicável, né? Digamos assim, cada variável dessa aqui, ela contribui, né, de alguma forma para poder gerar, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo, os clusters, né? Então, elas contribuem de forma diferente, né? Então, beleza. Então, se elas contribuem de forma diferente, né? Pode ser que tenha uma ali que tenha uma correlação muito grande com a outra, né? Etc. E aí que, sei lá na frente a gente pode excluir, né? Digamos assim, da nossa análise. E aí isso a gente vai ver lá na frente, tá? Mas tudo isso dizendo que essa mudança, né? De 4 colunas iniciais, por exemplo, para 2 colunas, ela tem uma certa perca de informação quando a gente faz isso, tá? E aí, no caso, a escolha do analista, ele vai escolher uma forma, né, uma combinação ali de fatores que ocasionem uma baixa perca de informação, tá? E aí a gente vai ver que isso aqui relaciona lá com aquela questão da variância, né, percentual, tá? Lá na frente da técnica a gente vê isso aqui, tá? Mas basicamente, quando a gente faz essa transformação, tá? A gente tem ali uma perca de informação, que ela é representada pela perca de variância, né? Perca de explicabilidade da variância, né? Desses fatores, né? Então, é basicamente isso. Ficou clara essa parte aqui? Dessa explicação que eu dei a respeito dessa redução de dimensionalidade? Ninguém ficou com dúvida? Que a gente vai para os outros bullet points, né? Para ver só mesmo as próximas aplicações. Pode falar, Busco. Pode subir aqui no palco de oradores e falar, tá? Ou então digitar no chat, fica à vontade. No canto inferior direito, né, nesses botõezinhos, tem um botão entrar ou subir no palco, tá? É perto do botão de desconectar discretamente, perto do botão vermelho. Eita. Isso, Camila, é basicamente isso, né? Tipo, ela tem objetivos diferentes, tá? A análise fatorial e a clusterização, elas têm objetivos diferentes. Na análise fatorial, você tem o objetivo de diminuir a quantidade de variáveis, simplificar um pouco ali seus dados, né? E na clusterização você tem o objetivo de agrupar em relação a características, né? Então, um pouco diferentes, tá? E aí vamos para o slide 3 ainda, tá? Para os bullet points do segundo tópico. Bosco, se não conseguir, só digita no chat aí que a gente lê aqui e tenta responder, tá? E aí, como a gente já tinha comentado, né? Os objetivos podem ser obter o comportamento conjunto de variáveis, né? Combinando-as para a redução reestrutural, que é basicamente o que a gente comentou aqui, certo? Redução da estrutura, né? Então a gente tem aqui a matriz de 4, né, por n, né, linhas, quer dizer, na verdade é n linhas e 4 colunas, né? Para n linhas e 2 colunas, né? Então, em termos de eficiência computacional, né, é mais interessante a gente trabalhar com essa aqui, né? Se a gente não tem, por exemplo, uma grande perca de informação, essa aqui pra gente é suficiente, tá? A depender do modelo. Mas beleza. Se eu for dar um modelo que seja muito pesado, beleza, faz sentido fazer isso, tá? Mas se meu conjunto de dados for pequeno, tá? E meu modelo não for muito pesado, assim, pode trabalhar com essas 4 mesmo, tá? Tipo, é basicamente
uma forma, né, de ali a gente fazer uma pequena mudança, né, no nosso conjunto para poder melhorar alguma coisa, né? Se não for necessário melhorar essa alguma coisa, a gente não precisa fazer, tá? E aí, o segundo bullet point, né, é análise da validade de construtos para identificação das variáveis alocadas aos fatores. Eu não entendi muito bem, a explicação dele também não foi muito boa em relação a isso. Análise da validade de construtos para identificação de variáveis alocadas em fatores. Se alguém tiver uma explicação bonitinha a respeito disso e quiser dar, é bem-vindo, tá? Mas ficou muito, muito obscuro, tá? Esse segundo bullet point. Beleza? Análise da validade de construtos. Quem quiser subir ou quiser falar no chat, enfim, tá? Fica à vontade. Tópico 3. Elaboração de ranking de desempenho, né? Por meio dos fatores. Beleza? Esses rankings aqui, tá? Foi aquela última etapa, tá? Aqueles rankings. Foi a última etapa que ele fez da aplicação do método, tá? Então, basicamente ele está colocando uma importância para cada observação, né, dentro do conjunto de dados. Né? Digamos que vai ter observação que, por exemplo, sei lá, o cara tem 0, 0, 0, 0, né? Tipo, das 3 variáveis, por exemplo. Meio que essa variável não vai trazer uma importância tão grande, né? Quanto o cara que tem ali as informações preenchidas, né? Ou que tem a identificação que esse cara tá fazendo parte de um grupo, né, específico, né? Que consiga fazer uma separação do restante, né? Digamos assim. Né? Então, basicamente esse ranking, né? Ele ranqueia essa construção, né? A existência dessas variáveis, tá? Dessas observações, tá? E também tem relação com esse ranking a questão de importância mesmo ali das variáveis, né? Então a gente consegue desmistificar quais são as mais importantes ali em termos de explicabilidade da nossa variância, né? Então a gente tem uma variância global, tá? A gente tem uma variância global e cada uma dessas variáveis ela tem uma importância, né? Para explicar aquela variância global, tá? Então, umas vão ter mais importância que as outras, né? Enfim. E aí esses rankings também se referem a isso, tá? E aí o último tópico, né? Que é a criação de fatores ortogonais entre eles e posterior uso em modelos supervisionados. Tá? Essa criação de fatores ortogonais é interessante, né? Porque isso implica que a correlação entre eles seja zero, né? Então, eles meio que não têm correlação assim forte, né, entre si. E aí isso é interessante porque ele meio que é uma bala de prata ali nos modelos de machine learning supervisionados, né? Ele não vai afetar tanto, né? A nossa de variância global, por exemplo, tá? Então, a nossa correlação que a gente tinha anteriormente, certo? Então, é bem legal porque esses fatores ortogonais eles têm essa propriedade, né, de serem terem correlação zero, tá? Ó, aí duas pessoas colocaram em relação aos construtos, né, que eu não consegui explicar. A Val colocou, pelo que entendi dos construtos, são as variáveis que foram importantes para a criação dos fatores. Quais variáveis foram mais fortes? Exatamente, exatamente. Então ele cria aquele rankingzinho, né, tipo, de importância entre as variáveis. É bem nesse sentido. Tá? E o Bruno também colocou uma explicação nesse sentido também. Então vamos seguindo, tá? Que a gente tem muita coisa ainda pra ver, né? A gente tá só no slide de aplicações, né? Então vamos seguindo aqui um pouco mais rápido na contextualização. Mas já deu pra pegar a ideia principal, né?
basicamente, a gente tem aqueles objetivos, né? E para isso a gente usa muito a álgebra linear, né? Que foi que assustou a maioria da turma, né? Inclusive quem teve contato, né? Foi uma coisa nova, né? Porque a gente não estava vendo muito daquilo, né? Mas enfim, a gente vai conseguir passar por isso bonitinho, beleza? E aí no tópico 2 da contextualização, tá? No slide 4, ele fala sobre análise fatorial por componentes principais, tá? E componentes principais o método de determinação dos fatores, né? Então, como é que a gente determina quais são esses fatorizinhos, né, que vão estar associados, né, a ou uma variável específica ou a um conjunto de variáveis, tá? Então, como é que a gente determina quais são, né, esses fatores? Que se baseia na criação de fatores não correlacionados, né? Ou seja, fatores não correlacionados, nessa parte de fatores não correlacionados, tem a ver com aquele fatores ortogonais, né? Quando a gente faz a correlação entre desses fatores que são basicamente essas coluninhas que a gente gera novas, né? Então, baseia-se na criação desses fatores ortogonais, né, não correlacionados, a partir da combinação linear das variáveis originais, tá? Então, a gente faz a combinação linear, que é tipo basicamente beleza, essas três variáveis, elas podem ser escritas de outra forma, né? Então, eu tenho essas três variáveis, na realidade, um fator, que ele pode ser escrito, né? Tipo, de uma forma que seja um coeficiente vezes a variável 1, mais o outro coeficiente vezes a variável 2, e assim sucessivamente, né? Então, isso quer dizer que é uma combinação linear, né? E aí a gente vai ver lá na frente que isso aqui se traduz naquele determinante, certo? Essa combinação linear, ó, aqui já entra um pouco da álgebra linear, beleza? Ó, a gente tem três variáveis que elas vai se tornar uma, né? E aí, digamos que essas três variáveis podem ser chamadas, né, de V1, V2 e V3, certo? E aí esse F, né, vamos chamar ele de F, normal, certo? E aí esse F, como ele é uma combinação linear, ele é o F, né? Aí, como é uma combinação linear, a gente tem que dar um peso para cada um desses fatores, né? Para cada uma dessas variáveis. Então, digamos que a gente tenha um coeficiente A vezes V1 mais um coeficiente B, que é diferente, né? Pode ser diferente, vezes o V2 mais C vezes o V3. Certo? É basicamente isso que ele está dizendo que nesse tópico de bullet point 1, do slide 4, né? Que é uma combinação linear, tá? E aí, aqui é a equação geral, beleza? Então, quando a gente está falando para cada uma das linhas, né, digamos assim, do nosso conjunto de dados, né, que é a equação geral, tá? A gente está falando das linhas, né? Por exemplo, a gente tem V1, V2, V3, né? Aí tem as nossas linhas, né? Então, linha 1, né, tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Na nossa tabela, né? Assim. E aí, por isso que tem aquele índice, né? Então, o FI vai ser o coeficiente AI vezes o VI, né? Na verdade, esse AI, ele é padrão para a mesma coluna, digamos assim, tá? Aí, VI1, né? Então, B vezes VI2, né? Falando das linhas, né? Por isso que tem aquele monte de índice, tá? Por isso que tem aquele monte de índice que é para representar que aqui vai ter um F, I, né, da variável 1. Aqui vai ter um F, I da variável 1. Né? Esse I é basicamente isso aqui, ó. É basicamente esse índice da linha, né? Índice da linha. Então, F1, né? Então, que é basicamente, né? F1, 1. Isso aqui, F2, 1. Tá? Então, é basicamente isso, né? Tipo, não se assustem quando aparecerem aquelas fórmulas, que é só mais uma forma fancy, né? Uma formazinha mais organizada de escrever tudo isso aqui, que em relação a várias colunas, em um termo só. Beleza? A gente vai ver que o determinante é basicamente isso, tá?
lá na frente. Beleza? Então vamos seguindo. Ficou clara essa parte aqui? Do que é uma combinação linear? Alguém ficou com dúvida? Eu escrevi aqui de uma notazinha de canto, né? Mas lá na frente a gente pode fazer de uma forma mais organizada. Beleza? Show. Se alguém tiver tudo, só levantar a mão, tá? A gente desmiuçou o que é o conceito de análise fatorial por componentes principais. Já um adendo, tá? Exatamente. Fancy é igual a chique. O que nesse slide 4 ele chama de componentes principais, tá? Essas componentes principais, basicamente, né, elas podem ser definidas pelos nossos fatores. Né? Então, beleza. A gente vai ter várias componentes, né? Tipo, a gente vai estar avaliando várias componentes ali, tá? Então, essas nossas componentes, né, elas são os nossos fatores. Né? Então, beleza. Lá no final da minha análise, eu defini que a gente tem quatro fatores, né? Que, na verdade, esses fatores é igual ao número de colunas. Né? Mas eu defini que só 2 são importantes. Então, eles são as componentes principais, né, da minha análise. Tá? Então, essas componentes principais, só dando uma avançada, né? Acho que nem todo mundo viu as aulas, né? Não sei. Mas para quem já viu, isso aqui vai ficar claro, né? Componentes principais é basicamente, né, os fatores que explicam, né? Eles têm agregados neles, né? Uma quantidade de informação relevante, né? Que explicam bem as variáveis originais, né? Ou seja, são os fatores que explicam bem as variáveis originais. E aí, esse grau de explicabilidade, ele se dá por meio da variância, tá? Esse grau de explicabilidade, ele se dá por meio da variância, né? Ou seja, se eu tenho, se tivermos, né, fatores com alto percentual de variância associado, ele é uma componente principal. Beleza? Ele é uma componente principal. Porque o restante que não explica muita coisa da variância não é principal, né? Tipo, basicamente esse trocadilho, né? Tipo, ele não é, o resto não é principal, né? Então, geralmente são escolhidos 2, né? Porque 2 ou até 3 fatores, né? Porque essas combinações desses 2 caras, 3 caras, eles vão ter uma parcela dessa variância, né? Agregada muito alta, né? Então, a gente perde um pouco dessa variância, mas há um custo, quer dizer, há um trade-off ali digamos, de eficiência, né, ali na execução dos nossos algoritmos muito bom. Né? Então a gente vai estar perdendo um pouco e vai estar ganhando mais em performance, né? Beleza? E aí, tem também essa parte que ele coloca aqui, né, da contextualização, o último bullet point, né, que é a análise fatorial PCA, que ele diz que ela é um modelo não supervisionado de machine learning, né, que é basicamente daquele mesmo conjunto de técnicas, né, da clusterização, né, seja a hierárquica quanto a não hierárquica, tá? E aí ela diz que, portanto, a técnica não tem um caráter preditivo, né? Ou seja, quando você executa, tá?
o seu algoritmo, tá? Eu vou explicar assim mais ou menos o que é a questão da predição, tá? Digamos que eu tenho aqui o meu conjunto de variáveis, né? Então, variável 1, variável 2, variável 3, certo? E aí, por que ele diz que não tem caráter preditivo, né? Então, quando você tem, né, aqui nossa linha, né? Que no caso é a linha 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu executo o meu algoritmo, né? Aí isso aqui vai ter uma saída, né? Ou seja, saída. Que é a mesma coisa de um output. Vou ter o meu output, né, da minha execução, tá? E aí essa saída, ela, por exemplo, não vai ser possível fazer uma inferência, digamos assim, essa saída aqui, ela disse que a minha componente principal era formada, né, por esses dois carinhas aqui, né, então a gente vai ter um fator 1 aqui, ou seja, esses dois explicam, eles têm um fator principal associado a eles, né, que explicam muito da variância, e esse carinha aqui vai ser o meu F2, tá, digamos assim. Então, por que não tem predição, né, tipo, a gente não consegue dizer qual é o impacto, por exemplo, de uma nova observação 6, tá? A gente não consegue dizer, né, qual é, por exemplo, os fatores, né? Qual é o F1 e F2 dessa nova observação, né? Ele não consegue predizer isso, né? Então, por isso que dizem que os modelos não supervisionados, eles não têm caráter preditivo, né? Preditivo. Ele não tem caráter preditivo. E aí, quais são os modelos que têm caráter preditivo? É aqueles que a gente tem, né, uma saída que, beleza, eu treinei meu algoritmo aqui, né, digamos, uma regressão linear, e aí eu tenho que y é uma combinação, né, de V1, V2 e V3, tá? Aí eu treino meu algoritmo, aí eu tenho essa equação aqui. E aí eu tenho um ponto, digamos o ponto 7 ou o ponto 6, que eu quero saber qual é o valor de y associado a ele, né? Só que eu não treinei o meu algoritmo, né, com o ponto 6 no meu conjunto. Eu treinei só com até o ponto 5. Então, qual é o ponto 6? Né? Então, nos algoritmos supervisionados, eu consigo dizer isso, tá? Então, por isso que lá nos algoritmos supervisionados, eles têm caráter preditivo. Que ele faz inferências sobre coisas que não estão ali, né, no meu conjunto de dados original, tá? Caráter preditivo. É basicamente isso, tá? A diferença. Então, por isso que o nosso PCA, ele não tem caráter preditivo, tá? Ele só diz respeito àquele nosso conjunto de dados, né, das variáveis originais, tá? Vou até circular aqui para quando eu for colocar no grupo. Vou colocar aqui esse asterisco para dizer que é em relação a isso aqui. Beleza? E aí sim, vai ter caráter preditivo. Fechou? Ficou clara essa parte aqui? Alguém ficou com dúvidas? Ficou bem clarinho? Então podemos avançar, né? Tem muita coisa. O Marcelo colocou uma pergunta. Eu não sei dizer o y do 6, mas posso usar o y atual treinado para pesar os fatores de 6 usando o treinamento anterior. Usar os fatores de 6 usando o treinamento anterior. Isso não diz se foi o melhor peso. Mas reduz as variáveis de 6.
Ó, esses 6 é basicamente a quantidade de linhas, tá? Então, em relação a colunas, na verdade está reduzindo colunas, né? Tá? Isso foi o que eu entendi da sua pergunta, tá, Marcelo? É, Bora avançar? Ficou claro essa parte aqui, né? Até a parte da contextualização ficou belezinha, né? Tipo assim, não, mesmo que não seja o melhor modelo, beleza, mas tipo assim, não é aconselhável você usar execuções anteriores, tá? Nos modelos não supervisionados, como output da nova, tá? Tipo, de uma nova execução com um novo conjunto de dados, beleza? Sempre quando você tem um conjunto de dados, você vai executar o seu modelo, a sua técnica, né? De machine learning não supervisionada, e você vai ter uma conclusão. Se você adiciona uma observação, você retira, você vai ter que rodar de novo para poder tirar novas conclusões, tá? Porque isso muda completamente as suas variáveis, né? As suas métricas, enfim, tá? Não é possível, tá? Tipo, você só vai tirar conclusão com base em um conjunto de dados, beleza? É basicamente isso o fundamento aí dos modelos não supervisionados, tá? Sempre que você tem ali um novo conjunto, vai ter que executar de novo e tirar novas conclusões com base nesse novo conjunto, certo? Então vamos lá. Então vamos passar agora para a parte da implementação, tá? Que é o slide 6. Então, só ir aqui para outra página. Então, slide 6. Titi vai beber um pouco d'água. A garganta tá pedindo arrego já. Acabou de dar 11 horas. É... bebam água e comam frutas. Exatamente isso. Slide 6, tá? E aí ele fala de procedimento inicial, tá? Então a gente vai colocar aqui passo a passo. Eu não sei mais quando tem ou não tem mais hífen, né? Que a língua portuguesa ela muda a cada piscar de olhos. Né? Eu coloquei passo a passo aqui, mas eu não sei se tem mais hífen, se não tem mais. Mas enfim. Procedimento inicial, tá? O PCA fundamenta-se na existência de correlação, né, entre as variáveis originais para a criação dos fatores, certo? Então, inicialmente, ele é não é uma hipótese, né? É um requerimento, né? Um requisito, né? Para aplicação da técnica. O requisito é que a nossa correlação, né? Que é o ρ, ele seja diferente de zero, tá? Ele é um requisito para aplicação da técnica, né? De PCA, tá? Você só vai reduzir a quantidade de fatores se a correlação entre eles for diferente de zero. Isso aqui a gente vai ver lá na frente que isso vai resultar em um teste de hipótese. Beleza? Isso aqui vai resultar em um teste de hipótese. Você só consegue executar o passo a passo, né? Se esse teste de hipótese, né, ele dizer que esse ρ é diferente de zero, tá? Mas a gente vai ver isso aqui mais lá na frente, beleza? E aí, vamos pro bullet point aí do slide 6. Primeiro bullet point, o coeficiente de correlação de Pearson, né? O Pearson é relação linear entre duas variáveis métricas, beleza? Então, naquele nosso curso de dados, né, como a gente pode ter várias colunas, né? Então, digamos que eu tenha, sei lá, 4 variáveis.
Então, a nossa matriz, ela vai ser uma matriz de 4x4, né? A nossa matriz de correlação. Porque a questão do coeficiente, né, de correlação, ela diz respeito à correlação a cada par, né? A cada par de variáveis. Então, por isso que é 4x4. Né? Então, fazendo aqui um desenhozinho, né? Digamos que as nossas variáveis, né, seja V1, V2, V3, V4, tá? Isso aqui nas nossas variáveis lá da nossa tabelinha, tá? E aí a gente vai montar uma matriz, né? Então V1, V2, V3, V4. Aí aqui também V1, V2, V3, V4. E aí sempre, né, na nossa matriz de correlações, a diagonal principal, ela vai ser 1, né? Então, ó, esse aqui, que é a relação dessas duas, né? Essa relação entre essas duas aqui também vai ser 1. Vai ser 1. E vai ser 1 também. Aí isso aqui, na álgebra linear, chama de diagonal principal. Beleza? Isso aqui chama de diagonal principal. Que é basicamente a diagonal ali que tem relacionando, né, dois vetores ali, né, que formam a mesma matriz, tá? Beleza. A gente tem também uma outra denominação que ao invés de variável, cada um dos nossas variáveis também é um vetor, tá? Então, tô colocando esses termos aqui em pretinho para dizer que são termos da álgebra linear, beleza? Então, cada um dessas variáveis, né, elas são vetores, tá? Beleza, até aqui, né? E aí, o que é que essa hipótese inicial, esse requisito, né? Que isso aqui não pode ser, ó, não pode ser isso aqui, ó. A relação entre essas variáveis, ela não pode ser zerada, tá? Então, isso aqui não pode acontecer, certo? E aí, o que é que esse não pode ser representa dentro da álgebra linear? Isso aqui é uma matriz especial, tá? Dentro da álgebra linear. Não pode ser, tá? Esse não pode ser chama-se de matriz identidade. Tá? Isso aqui não pode ser a matriz identidade, certo? Que ela é basicamente, né, uma matriz quadrada, né? Então, é n por n, né? Onde a diagonal principal ela é 1 e todos os termos são 0, né? Então, diagonal principal é 1, todos os outros 0, né? Então, para o nosso exemplo, né, a matriz identidade, que chama de I, ela é 4x4, tá? E aí, ó, a diagonal principal dela vai ter uma aqui, tem mais ou menos um aqui e um aqui, tá? E todos os outros termos vai ser 0, né? Então, aqui. Sou péssimo desenhando quando não tem aquelas linhazinhas do caderno. Mas espero que não tenha ficado muito torto. Isso aqui chama de matriz de identidade, tá? Então, quer dizer que a nossa correlação, né? A nossa correlação entre as variáveis, ela tem que ser diferente, né, dessa matriz de identidade. Que é basicamente que vai aparecer lá na frente, tá?
Isso aqui vai aparecer lá na frente como um teste de hipótese, beleza? É só um teste de hipótese que envolve muito mais muito mais coisas, né? Muito mais colunas, muito mais linhas, né? Digamos assim. A gente já fez testes de hipótese para testar se a correlação entre duas variáveis ela era zero ou não, né? Ou então ela é diferente de zero, né? Significativamente diferente de zero. Eu não lembro qual o teste, não sei se é o teste F, é algum dos testes que a gente já fez, tá? Mas basicamente ela faz esse teste, né, para ver se ela é significativamente diferente, né, dessa matriz aqui que se chama de matriz de identidade. Beleza? Ficou claro até aqui? Ficou claro até aqui? Tem até o meme, né? O pessoal daquelas páginas de matemática bota uma identidade, né, da pessoa aqui. Aí bota a carinha da pessoa aqui, o polegar. Aí bota no lugar desse negócio aqui. Só nerd mesmo pra fazer isso, né? Enfim. E aí, em relação a esse coeficiente, né, de correlação linear, tem esse bullet point 2, tá? Do slide 6, a gente tá no slide 6 ainda. Beleza? Então, o coeficiente de correlação mais próximo de valor dos extremos, né, ou seja, menos 1 e mais 1, propiciam a extração de um único fator. O que é que isso aqui quer dizer? O que é que isso aqui quer é extração, né, de um único fator. Alguém quer explicar? A extração de um único fator? Esse habilita? Mas é basicamente dizendo que a explicação já está aí, né? Indica a existência, né, de relação entre as variáveis, tá? Quer dizer que se, tipo assim, uma variável ela não tiver correlacionada com a outra, assim, diretamente, certo? Elas não, né, se elas estiverem pouco correlacionadas entre si, elas vão formar fatores diferentes, tá? Ele meio que agrega, né, os nossos fatores. Eu vou colocar bullet point 3 aqui, só para na verdade é bullet point 2, né? Bullet point 2, ele basicamente diz que agrega-se variáveis, né? Variáveis que tenham uma correlação ali parecida, né? E quando essa correlação, né? E quando a correlação é maior, né? Próxima dos extremos, e quando o ρ é próximo dos extremos, a gente propicia essa agregação, né? A gente propicia a agregação em um único fator, né? Então, propicia-se a agregação em um único fator dessas variáveis, né? Tá? É basicamente isso que esse bullet point 2 quer dizer, tá? E aí no bullet point 3, né? Coeficientes de correlação mais próximos de zero propiciam a extração de diferentes fatores, né? Que era justamente o que a gente estava dizendo, né? Se, por exemplo, no nosso exemplo aqui que a gente fez, essas duas variáveis aqui, né? Elas têm a correlação entre elas muito forte, né? Ou seja, ela tem um ρ, né? Entre 2 e 3 alto, né? E a correlação entre 1 e 2 e 1 e 3 for baixa, né? Se esse círculozinho for baixo, isso quer dizer que
o 2 e o 3, eles vão formar um fator, né, eles juntos, e o 1, né, a variável 1, ela vai formar um fator, ela separada, tá? É basicamente isso que aquele tópico quer dizer, tá? Se a correlação entre duas variáveis ou mais ele for, né, entre si, né, for muito boa, assim, diferente de zero, isso propicia, né, que esses caras sejam agregados, né, dentro de um mesmo fator, tá? Aí, esse bullet point 3, né, indica que a relação entre as variáveis, né, é praticamente inexistente, né? Então, ela não tem como se juntar, né? Não tem como a gente criar uma combinação linear que explique aquelas duas coisas juntas, né? Então, não tem correlação. Beleza? Ficou claro aqui o slide 6? Tem alguma parte que ficou com dúvida? Acho que ficou tranquilo, né? Basicamente mostrando, né, o que era ali nosso coeficiente de correlação e o que esse carazinho ele diz respeito à nossa técnica, né? Ele é aplicável, né? Por que ele é aplicável? Então, beleza. Ficou claro, então vamos para o slide 7. Tá? Boa. Aí aqui é que o bicho começou a pegar para capar, né? Eu acredito tá? A pessoa viu essa fórmula aqui, é o meu Deus do céu. Vou fugir, vou correr, vou pular da ponte. Não é pra mim. Mas não é bem isso, né, galera? Não é bem isso. Isso aqui é só uma forma fancy, né? Como a gente já tinha comentado, esses índices, né? Esses negócios frufru todo. É só uma forma de colocar que esses parâmetros ρ são associados, né, a cada elemento da matriz. Exatamente. Isso aqui, ó. A representação é só a representação, tá? Que assusta. Tem um símbolo do somatório, tem uma raiz, tem os índices. Eu acho que o índice é o que mais assusta, né? Porque a gente já viu a fórmula da correlação para duas variáveis, né? Tipo, bonitinho. Tem dois conjuntos de dados, né? Eu tenho duas variáveis, né? Que são representadas por vetores. Né? Então, variável 1, variável 2, e aqui a gente consegue extrair o coeficiente de correlação, né, dentre elas. A gente já viu essa fórmula, né, lá atrás. Só que o que ele está dizendo aqui é que a gente vai ter mais variáveis, né? Então, quando eu adiciono, né, V1, V2, V3, a gente vai ter combinações entre elas. Né? Essas combinações, elas, em relação ao ρ, tá? Vai ter que ter um índice que vai representar essas variáveis. Então, correlação entre 1 e 2, correlação entre 2 e 3, que vai ser a mesma coisa, correlação entre 3 e 2, né? Porque a ordem não afeta, né? Por isso que a matriz ela é espelhada, tá? Mas enfim, é só a forma, né, como é escrito, né? Não precisa não se apavorar quando vê esses negócios lá, tipo, até para entender, né, é mais tranquilo, tá? Entendendo assim, tipo, o conceito individual dos parâmetros, para um caso mais simples é mais tranquilo. Mas vamos lá desmiuçar esse negócio. Então, slide 7, tá? Procedimento inicial. A seguir, tem a representação da matriz de correlações para K variáveis e a expressão de cálculo do coeficiente de correlação de Pearson. Ó, lembra que a gente viu essa partezinha aqui, tá? Ó, isso aqui quer dizer que tem uma correlação, né, entre cada uma dessas variáveis, tá? No caso, a correlação entre uma variável e outra vai ser perfeita, né? Porque cada ponto da variável, né, tipo, de um índice vai ser perfeitamente explicável, né? Por exemplo, por que é 1? Né? Então, aqui é o vetor 1. Então, o vetor 1, ele é representado, né, a variável 1, digamos, sei lá, 10, 15, 16, 20, e assim sucessivamente. Por que é 1? Porque entre ele e ele, né, quer dizer que
entre ele e ele, né? Tipo, isso aqui vai ser 10, isso aqui vai ser 15, né? 16. Então é perfeitamente correlacionado, né? Tipo, os termos das mesmas posições. Então vai ser perfeitamente correlacionado, né? Os termos, tá? Então por isso que é 1. Beleza? Então é basicamente isso. E aí, os que não são 1, né? Possivelmente vão ser esses carinhas aqui, vão ser ali. Se não for tão grande essa correlação, vai ser próximo, né? Vai ser próximo de 0. Se for um aumenta e um diminui, né? Vai ser negativo, né? Se um aumenta e o outro aumenta, né? Vai ser positivo, né? E assim sucessivamente, tá? Então, essa matriz de correlação, né? Ao invés de ela ser escrita, né? Quer dizer, na verdade é essa forma aqui que está escrita lá, né? Naquele row, né? Que ele basicamente está dizendo o quê? Trazendo aquele exemplo para a gente, né? Deixa eu só copiar para ficar mais rápido de desenhar ali. Deixa eu ver se eu consigo usar as ferramentas aqui do meu tablet, né? Às vezes a gente tem as coisas e nem sabe usar direito. Tipo os professores quando tem os projetores, né? A gente tem que ligar para eles. Mas enfim. Colar. Beleza, isso aqui eu vou apagar. O que essa matriz de correlação está dizendo? Só exemplificando de novo, né? O que aqui são os índices, tá? Foi o shade mesmo para os professores que não sabem ligar o projetor. Mas tem que dar shade mesmo, né? O cara fez um doutorado, não sabe ligar o projetor, né? Tem que falar mesmo. Aqui a gente está falando das nossas colunas, né? E aqui a gente está falando das nossas linhas. E aí, quando a gente tem um índice, né? Seja lá um índice qualquer, digamos que seja o nosso row, que seja associado a uma linha específica e a uma coluna específica, né? A gente vai estar colocando esse índicezinho aqui, tá? Então, digamos, o índice, né, da linha 1 e da coluna, aqui no caso, linha e, quer dizer, coluna, né? Na verdade é linha coluna. Linha coluna. Tá? Então quer dizer o quê? Que o nosso row da linha 1, tá? Da linha 1 e da coluna 1, ele vai ser row 1 de 1. Quer dizer o quê? Que esse próximo de baixo, tá? A gente está na mesma coluna, tá? Se a gente está na mesma coluna, o que se mantém é esse carinha aqui, certo? Eu vou só até anotar aqui embaixo. Row dessa coluna aqui. Então, linha, coluna. Então, essa coluna aqui, ela vai ser constante, tá? Certo? Esse cara vai ser constante. O que vai mudar é a linha, né? Desse carinha aqui. Então, se eu tô na segunda linha, então vai ser o row de 2 e permanece 1. Tô na terceira linha, row de 3 da coluna 1. Na quarta linha, né, row de 4 na coluna 1. Tá? Que aí é basicamente a primeira parte, né, daquela matriz de correlação que está no slide 7. Tá? No slide 7. Que é basicamente a primeira coluna, certo? A gente viu lá em cima, né, que a correlação entre as variáveis, né, que sejam de índices iguais, né, ou seja, ela com ela mesma é 1, tá? Ela com ela mesma é 1, esse cara com esse cara aqui é 1, esse cara com esse cara aqui é 1, né? Então, esse carinha aqui, row de 1 em 1, né, row 1, 1, é igual ao row de 2 de 2, é igual ao row de 3 de 3, que é igual ao row de 4 de 4, que é igual a 1, certo? Então, essa diagonal principal, ela vai ser isso, né? E aí, quando a gente vai para a segunda coluna, né? Então, aqui,
para a segunda coluna, o C também é constante, só que ao invés de 1, ele vai ser 2, né? Então aqui ρ, ó, 2, ρ, 2, ρ, 2, ρ, 2. E aí aqui preenche com o índice da nova linha, né? Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Que é basicamente essa segunda coluna, né? Ao invés de ele colocar lá no final o número propriamente, ele colocou K. Por quê? Se a gente tiver uma matriz de K por K, né? Se esse K, sei lá, um 100, né? Essa notaçãozinha de 3 pontinhos quer dizer que vai ter mais termos até chegar lá no finalzinho, né? Então, chegando lá no final, no nosso caso aqui, se K é igual a 4, né? Que é no caso da nossa matriz, esse Kzinho vai chegar até o 4. Né? Outra forma de escrever nessa matriz aqui seria eu colocar, né, o ρ, né? Então, no caso, nosso é igual a 4, né? Então, ρ de 1 em 1, ρ de 2 em 1, ρ de 4 em 1. Então, ρ de 1 e 2, ρ de 1 e 4. Tá? Esse 3 pontinhos quer dizer que vai ter mais termos, né? No nosso caso, esse termo aqui é o ρ de 1 e 3. Beleza? E assim também pro caso da diagonal, né? A gente vai ter mais termos aqui. Tá? Então, é basicamente essa anotação. Ficou claro essa parte aqui que eu tentei explicar? Ficou claro o que significa cada termo, cada negocinho? Boa. Aí é basicamente isso. Então, essa fórmula monstruosa aí, é basicamente você considerando, né, os vetores, né, a aplicação, né, do que vai estar dentro dessa fórmula, vai ser considerando, né, uma linha e uma coluna específica, né? Então, digamos assim, beleza, eu tenho os meus vetores, né? Então, meu vetor 1, eu vou ter um bocado de termos, né? Tipo 1, 10, 15, 16, assim sucessivamente. Vetor 2, vou ter mais coisas, né? Vetor 3 também. Quando eu faço associação entre um e outro, né? ρ de 1 e 2, digamos assim, quer dizer que eu vou pegar as informações desse vetor e desse vetor para poder fazer os cálculos, né? Que no caso é a correlação normal que a gente estava fazendo, né? A cada par. É somente a forma mesmo mais fancy, né? Digamos assim mesmo, de descrever aquilo ali. Mas é basicamente a formulinha lá da correlação entre duas variáveis, tá? No caso, a correlação de Pearson. Fechou? Então é isso. Deixa eu ver. Acho que do slide 7, o que tinha para falar é isso. Só outra coisa. Quando tem, né, uma variável, né, chega a 6x ou y barra, isso aqui quer dizer a média, tá? Isso aqui quer dizer a média. E aqui, quando fala de barra, é a média amostral. Média amostral, tá? Sempre falo de amostral porque geralmente a gente está falando sempre de conjuntos, né, de amostras. O Ricardo Ferreira perguntou, o que é o I? Tá? O que é esse I aí? Esse I é basicamente as nossas linhas, né? Por exemplo, quando você tem... lembra desse exemplo aqui que eu dei? Deixa eu ver. Lá atrás. Pronto. O I, o que é o I? Né? Quando você tem um conjunto de dados, né? Você tem os seus vetores, né? Então, esses vetores, eles vão ter várias observações, né? Digamos assim, a renda dos caras, né? Então, tem uma observação 1, observação 2, observação 3, né? Então, os Is são as observações, tá?
Os i são as observações, né? A quantidade de termos dentro do meu vetor, certo? Então, é basicamente a quantidade de termos do seu vetor. Então, o i da fórmula são as observações da amostra. Beleza? Então, ele fala de i de 1 até n, né, que é para você fazer a somatória, né, dos quadrados, né, em relação de cada termo em relação à média, tá? Então, enfim, acho que o professor já explicou, né, o que era, como é que era calculado, né, de forma manual ali a correlação, né, de Pearson. Ele basicamente faz a diferença, né, de cada um dos termos, né, de cada observação para a média daquela coluna, né? Então ele faz para cada posição de i, né, ele pega a observação menos a média daquela coluna vezes a média da outra coluna, né, menos a observação, né, multiplica e soma, né, e vai somando, né, no somatório. E no termo de baixo é essa diferença quadrada, né? Ela leva ao quadrado e tira a raiz, tá? Então é basicamente isso. Beleza. Então slide 7, vou mostrar que ninguém mais tem dúvida, tá? E aí vamos para o slide 8. Slide 8. A extração de fatores é adequada, né? A adequação global da análise, né? Que a gente está falando aqui das nossas matrizes. A extração de fatores é adequada, ou seja, é adequado a gente fazer aquela análise, tá? É adequado a gente aplicar o PCA? É basicamente isso que esse slide está querendo mostrar para a gente, certo? Aí ele coloca no bullet point 1. Para que a análise fatorial seja adequada, né, ou seja, para que ela seja executada, devem existir valores mais elevados, né, ou seja, devem existir correlações fortes, né, dentro da nossa matriz de correlações e estatisticamente significantes, né, na matriz de correlações. Né? Ou seja, esse estatisticamente significante, ele fala, isso diz respeito, né, aquele valorzinho P, tá? Que tipo, a gente faz uma correlação entre duas variáveis, mas qual a significância dessa correlação? Né? Então, é basicamente isso que ele está querendo dizer. Então, para que a gente execute o nosso método, a gente tem que ter tanto, né, valores altos, né, ali bem diferentes de zero, quanto significativamente relevantes, né? E aí, aquele teste de hipótese que a gente estava comentando, né, olhando aqui para as minhas anotações, ó, isso aqui gera um teste de hipótese, tá? Que é basicamente o quê? A gente está vendo, a gente está olhando para aquela matriz de correlações e está comparando ela com a nossa matriz de identidade. Então, as correlações, né, das nossas variáveis, elas têm que ser estatisticamente diferente da matriz de identidade, né, que é basicamente uma matriz que diz que a correlação, né, entre as duas variáveis é zero, tá? Essa identidade é só a forma de dizer que está fazendo teste para múltiplos componentes, certo? Para múltiplas variáveis, tá? Então, esse é o teste de hipótese, tá? Então, olhando para o bullet point 2 do slide 8, a gente tem que para investigar a adequação global da análise fatorial, ou seja, se é fundamentado, né, a gente aplicar nessa técnica, vamos utilizar o teste de esfericidade de Bartlett, que ele comentou lá, né? Então, aqui entra o teste de hipótese. Teste de hipótese para saber se as correlações
são relevantes, né? Ou seja, diferente de zero. E aí esse teste de esfericidade de Bartlett, que inclusive a gente viu lá no Excel, viu também no Python, né? Que a implementação dele é tranquila. É só passar a nossa matriz que ele vai dizer lá, inclusive mostra o valor P e etc, né? E aí, é basicamente isso, né? Os coeficientes de correlação de Pearson são estatisticamente diferentes de zero, né? Então é esse o teste de hipótese que a gente vai fazer, tá? E aí, hipótese, a gente tem a definição, né, da estatística de teste. Estatística de teste. E também tem os graus de liberdade. Tá? Então, para todo teste de hipótese, a gente tem que ter esses dois carinhas. E para avaliar, temos que ter um alfa, né? Que é o nosso nível de significância ali, né? Então, a gente já comentou que esse alfa ele pode ser maior, né? Para os casos em que a gente não necessita ali de uma grande certeza sobre o nosso resultado, ou pode ser menor se a gente precisa de uma grande certeza para o nosso resultado. A gente comentou em umas revisões anteriores, né? Que, por exemplo, quando os caras estão projetando vacinas, eles têm que ter uma grande certeza que aquela vacina é eficaz, tá? Então, se ele quer ter uma grande certeza se essa vacina é eficaz, esse alfa tem que ser bem pequeno, né? Então, geralmente 0,01, tá? Que é menor que o 0,05, né? Que a gente utiliza, tá? Então, quanto menor esse alfa, eu tô dizendo que maior certeza eu vou ter daquele mesmo resultado, certo? E aí, esse teste aqui, a estatística de teste é um Q quadrado, né? Aqui que ele chama de Q quadrado de Bartlett, né? Aí tem essa definiçãozinha aí, tá? Do Q quadrado de Bartlett. Eita, é Bartlett, né? Bartlett. É o Q quadrado dele, né? Então tem a definição aí, não vou escrever de novo. E tem os graus de liberdade, né? Que é os graus de liberdade é esse casinho. Eu vou só colocar o que é que significa caso nesses termos, tá? O N é o número de observações que ele não colocou aí. Na amostra, tá? Esse N é o número de observações na amostra. Ou seja, eu tenho 4 variáveis, tá? Então eu tenho uma variável 1, variável 2, variável 3, tá? E aí eu tenho as nossas observações. Não, então, para cada variável, eu tenho que ter uma quantidade de observações igual. Então, 1, 2, 3, 4, até o N. Tá? Então, essa aqui é o meu data frame, né? Os nossos dados, por exemplo, que a gente importa. E aí o I são as linhas, né? Então, tipo, cada linha das nossas variáveis. Tá? Então, esse N é a quantidade de observações. Beleza? Esse K é a quantidade de variáveis. Certo? Esse casinho é a nossa quantidade de variáveis. Esse D, esse determinante, eu tinha até esquecido qual era esse determinante. Se era o determinante. Que é, deixa eu ver no dia que sai esse determinante aqui.
Na verdade, é o determinante da minha matriz, né? É o determinante da minha matriz de entrada, tá? Então, é o determinante da minha matriz de entrada. Então, o determinante... que, na verdade, é quando a gente tem a agregação, né? Das nossas variáveis, a gente tem um determinante, tá? Da matriz de entrada. Eu acredito que seja isso. Eu vou tirar essa dúvida, tá? Nosso amigo ChatGPT. Se alguém souber também, pra facilitar, agilizar. Acho que tem naquele Excel. Oi, no livro do Fávero, fala que D representa o determinante da matriz de correlação do Rho. Ah, entendi. Boa. Só você, explica aí. Boa. Beleza. Esse cara, ele quer dizer que, tipo assim, beleza, a gente tem nossas variáveis, tá? Então não é da matriz de entrada. Sempre vai ser de uma matriz de entrada. Só que essa matriz de entrada vai ser o quê? Vai ser dos nossos coeficientes de correlação, tá? Ao invés de... eu tava pensando na determinante dos dados brutos, né? Mas não é. Ó, a gente vai ter nossa V1, V2, V3, tá? Aquela mesma coisa. V1, V2, V3. Aí aqui a gente vai ter coeficiente de correlação entre essas duas variáveis, né? Que vai ser 1. Então eu já vou colocar aqui, tá? 1 e 1. Aí aqui eu tenho linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Aqui, ρ, linha 2, coluna 3, 2 e 1, né? Ρ 3 e 1, ρ 3 e 2. Né? Então, o determinante que a gente vai estar calculando, né, é o determinante disso aqui, tá? É o determinante dessa matriz de correlação. E aí, esse determinante, né, ele tem uma formulinha, tá? Para calcular. Ele vai dar um número escalar no final. Tá? Então, ele vai dar um número escalar, né, no final. Então, ó, para calcular esse determinante, só para mostrar como é feito na mão, tá? Só vou mostrar como é feito na mão, mas não precisa fazer isso na mão, né? A gente vai estar fazendo no nosso Python. Eita, cadê? Ó, tem aqui um exemplo. Vou até tirar um print. Tem algumas regrinhas, tá? Tipo, tem algumas formas de a gente calcular, mas basicamente esse é o cálculo que é feito, tá? O determinante, ele é basicamente, você tem essa matriz aqui, certo? Que é de 3 por 3. Nesse caso da 3 por 3, você repete esses dois carinhas aqui, ó. Ó, tá vendo esse quadradinho? Deixa eu ver se dá pra escrever aqui. Tá. Ó, você repete esses dois caras aqui, desse lado, tá? Só transfere pra cá. E você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar, né, dessa diagonal aqui pra baixo, ó. Essas diagonais pra baixo. Você vai multiplicar esses termos. Então, 2 vezes 9 vezes menos 6. Menos 1 vezes 5 vezes 9 dá 45. E esse daqui vezes multiplicação. Aí esses termos aqui, eles vão ser positivos, tá? Positivos no sentido assim, você vai somar esses carinhas aqui. Então vai dar um valor, certo? Então, se eu somar isso aqui, vai dar menos 153, né?
E aí, no outro lado, você vai também fazer essa multiplicação, né? Então, vai multiplicar para cá, para cima, né? 9 vezes 9 vezes 2, 162. 0 vezes 5 vezes 2, 0. Aí vai multiplicar isso aqui, deu 30, né? E aí esses termos aqui, você vai somar eles, só que ele vai ser uma subtração no final. Tá? Então, aqui vai dar 192. A determinante disso aqui vai ser menos 153, né? Vai estar um sinal positivo, menos esse carinha aqui, ó, 192. Beleza? Então esse aqui vai ser o valor da determinante, certo? Vai dar um determinante negativo, tá? Mas basicamente é essa forma que calcula a determinante. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, né, se eu quisesse fazer isso aqui na mão, eu não vou fazer na mão, tá? Eu só vou repetir aqui o que a gente fez ali, tá? Então aqui eu vou repetir as primeiras duas colunas, né? Então 1, row de 1 de 2, row de 2 e 1 e 1, row de 3 e 1, row de 3 e 2, né? Então, semelhantemente, né, a gente vai pegar a nossa diagonal, as nossas diagonais, né? Então, isso aqui multiplica, 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 positivo, e esse aqui também multiplica, 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 certo? E aí, negativo. E aí, soma depois no final, beleza? Então, é basicamente isso que é o determinante, né? Esse resultado aqui, que você pega, né? Tem essa soma, né? Digamos que seja um A. E aqui seja B. Aí o determinante é esse A menos B, certo? É basicamente isso que é o determinante. Beleza? Isso, na diagonal secundária inverte o sinal. A gente vai ficar mais uns 15 minutinhos aqui, só pra gente chegar na parte da formulação, tá? Do problema. E aí a gente dá o horário do almoço, beleza? Só chegar na parte que tem a formulação do problema. Tá bem? Todo mundo de acordo? Só aguentar aí mais uns 5 minutinhos, 10. Chega lá. Fechou. Então, beleza. Esse é o determinante, tá? Então, a gente está olhando aqui para o nosso slide 9, tá? Ainda. Então, acho que já definiu todos os parâmetros, né? Então, o que a gente precisava, né, para poder fazer esse teste de hipótese, seria o N, né, que é o número de observações, K, a quantidade de variáveis, e o D, o determinante da matriz de entrada dos coeficientes de correlação. Sempre lembrando que é o coeficiente de correlação de Pearson, né? Porque existem outros tipos de coeficientes de correlação que são calculados de forma diferente, tá? O de Pearson tem a sua forminha aí específica, beleza? Então, é basicamente isso que é um determinante. Então, o determinante vai ser um escalar, né? Ou seja, vai ser um número associado àquela matriz, tá? Vai ser um número associado àquela matriz, que você pega e faz um menos o outro ali, né? Multiplica ali, repete. E tem várias técnicas, tá? Para calcular determinante. Então, quem quiser, tipo, aprofundar na álgebra linear, pesquisa por regra de Sarri, que chama também, né? Sarrus. E tem outras técnicas também, tá? Mas basicamente é isso. Beleza? Ficou claro aqui, né? E aí, nesse nosso teste de hipótese, tá? Aqui a gente vai fazer o teste de hipótese. Então, nesse teste de hipótese, o que que vai ser... A letra tá ficando feia porque eu tô ficando com fome, viu? É sempre assim. Espero que esteja dando pra ver. O que que seria o nosso teste de hipótese? A gente viu, né, que lá na frente, quer dizer, lá atrás,
os nossos coeficientes de correlação, né, no caso da nossa matriz, ele tem que ser diferente de zero. Como a gente está trabalhando com matriz, aí aqui ele está colocando, né, as hipóteses na formato da matriz, tá? E aí, o que é que esse teste de hipótese tem como hipóteses, né? Então, o H0, ele está dizendo que o nosso coeficiente de correlação é igual a zero. Que a forma como ele escreveu isso aí é basicamente, ele pegou aquela matriz de correlações, né? Então, aqui tem a 1 na diagonal principal, né? Então, tem nossos rows, né? De 2, 1. Eu não vou escrever tudo, tá? Que é basicamente o nosso row. E ele está dizendo que esse cara aqui, ele é igual à matriz de identidade. Que é basicamente dizendo que esse carinha aqui é tudo zero, tá? Então, é basicamente isso, certo? Essa hipótese nula aí é basicamente dizendo que ρ é igual a zero. E aí, a hipótese alternativa é dizendo que o ρ é diferente de zero, certo? Ou seja, que o ρ, né, a nossa matriz, né, de coeficientes de correlação, ela é diferente, né, ou seja, nosso 1, né, ρ de 2 e 1, taratã. Ele está dizendo que isso aqui é diferente da matriz de identidade. Né? Vocês lembram, né, que a matriz de identidade está dizendo que isso aqui é zero, né? Acho que isso aqui é zero. Então, está dizendo que isso aqui é diferente de zero. Tá? Então, essa é a hipótese. E aí, lembrando, né? Quando a gente vai fazer um teste de hipótese com a distribuição de Q quadrado, a nossa distribuição de Q quadrado é assimétrica. Tá? Ela é assimétrica. Né? Então, aqui a gente tem nosso Q quadrado. Aqui nós temos a probabilidade, né? E aí, como ela é assimétrica, ela é tipo assim, ó. Tá? Ela é tipo assim. E aí, quando a gente tá fazendo um teste de hipótese de Q quadrado, o que que a gente vai... Qual é a cauda que a gente vai estar considerando, tá? A cauda que a gente vai estar considerando é a cauda à direita. Tá? A gente tá considerando a cauda à direita. Por que disso, né? Porque quanto maior o valor de Q quadrado, menor vai ser a probabilidade dele acontecer. Né? Tipo, o pezinho associado, né, vai ser bem menor. Então, o teste de hipótese ele vai avaliar, né, ó, quando a gente faz aquele cálculo, né, do Q quadrado de Bartlett, né, a gente vai ter o número para ele, né. E aí, associado a esse número de Bartlett, né, essa estatística de teste, a gente vai ter também um ρ que a gente vai calcular, né. Na verdade, é uma áreazinha, né, que é o valor P associado à estatística de teste. Tá? Então, quando, por exemplo, a gente plota o xzinho de Bartlett aqui, né? Digamos que... Vou colocar aqui uma cor, sei lá, no rosa. A gente coloca o x de Bartlett aqui, tá? Aqui, quadrado de Bartlett. Vai ter uma área associada a ele, né? Essa área associada é o valor P associado à estatística de teste, certo? E aí, isso aqui a gente já viu, tá? Isso aqui é só simplificando o que é o teste de hipótese aqui do cara do Q quadrado de Bartlett, tá? E aí, quando a gente associa um alfa, né, quando a gente tem um alfa, né, digamos que seja 0,05, a gente também vai ter uma área associada, digamos que seja essa aqui, em amarelo, né, que também compreende essa de rosa, tá? Seja esse alfa, e a gente vai ter também um Q quadrado associado, esse que no caso é o Q quadrado crítico. Tá? Então a gente pode fazer análise do teste de hipótese pelos dois métodos, né? A gente pode avaliar o alfa que a gente considerou
associada ao valor P de teste, ou a gente pode comparar o x crítico, né, o Q quadrado crítico, com o Q quadrado de Bartlett, tá? Então, essa zona aqui, digamos, essa zona aqui, né, que vai até o crítico, né, é a zona de não rejeição de H0, né? Então, vou colocar de aceitação, digamos assim. Zona de aceitar H0. E essa outra zona aqui, pra cá, até o finalzinho, né? É zona de rejeitar H0. Né? E como é que a gente rejeita o H0? Né? Quer dizer que o nosso Q quadrado de Bartlett, né? Ou seja, como rejeitar H0, né? Como prosseguir com o nosso teste? Então, como prosseguir com o método. Ou seja, rejeitar H0. Aí aqui no caso, a gente vai ter que ter, né? Para poder cair nessa zona de rejeitar H0, né? Ele tem que ter que o x crítico, x, que na verdade é o Q quadrado crítico, quer dizer, na verdade é o Q quadrado de Bartlett, ele tem que ser maior que o Q quadrado crítico. Né, ó, porque, ó, se esse Q quadrado de Bartlett, né, ele tiver muito para cá, né, ele vai estar caindo nessa zona, né, de rejeitar o H0, tá? Se o Q quadrado de Bartlett estiver bem para direita, né, desse crítico que está bem aqui, né, quer dizer que está numa zona, né, de rejeitar o H0, tá? Então a gente precisa que esse Q quadrado de Bartlett seja maior que o crítico, né? Que esse crítico ele é função de alfa, tá? Que no caso esse alfa é o 0,005, né? No caso que quando a gente considera, tá? Então, como prosseguir com o método? Ou o Q quadrado de Bartlett é maior que o Q quadrado crítico, né? E aí, isso aqui é a mesma coisa, ou seja, isso aqui vai chegar à mesma conclusão que se o p-valor associado a Bartlett for menor que o nosso alfa, tá? Que é a mesma coisa, ó. Se esse valor de alfa, né, que é uma área sobre a curva, né, ou seja, essa áreazinha de Bartlett é esse pequenininha rosa, tá? Então ela tem um valor associado, digamos 0,02, tá? Ela tem um valor de área associado, né, que é a área à cauda direita. E a gente tem uma área associada ao x crítico, né, que é o 0,05, né? Então quer dizer que a gente está rejeitando o H0, né? Está rejeitando o H0 e ficando com o H1. Né? Então, para que a gente prossiga com o teste, né, os resultados que a gente rodar, né, seja no Excel, seja no Python, eles têm que dar isso aqui, né? Tem que acontecer isso. Para poder a gente prosseguir com o método. Beleza? É basicamente isso aqui que é o teste de esfericidade de Bartlett. Tá? Ele faz um teste com Q quadrado. Ficou claro? Ficou claro? Aqui a gente já viu teste de hipótese, a gente já cansou de ver teste de hipótese. É mais mesmo explicando como é que é feito o de Bartlett. Beleza? Então, para analisar o teste, né, a gente sempre ou olha para o p-valor ou olha para a estatística de teste. Né? Então, tem como tirar as mesmas conclusões com base nos dois métodos, tá? Das duas métricas.
O que vocês acham de a gente dar a pausa agora? Que aí a gente já vai entrar em alto valor e alto vetor depois. Que aí a gente vai almoça e descansa um pouquinho a mente.